Ei, você! Seja muito bem-vindo ao canal de criptomoedas do Investidor Sardinha. O Drex está cada vez mais perto de se tornar uma realidade, e com isso surgem dezenas de teorias da conspiração. Uns dizem que o Drex é uma espécie de plano Collor, e outros dizem que essa será uma forma do governo controlar o nosso capital, enquanto há ainda as teorias de que o Drex é uma forma de dar ainda mais poder ao Estado. Que não é uma mentira, né? Mas afinal, qual será a verdade sobre o tão temido Drex? Antes de mais nada, você precisa entender o que de fato é o Drex para não sair acreditando em qualquer teoria da conspiração de internet por aí, viu? Então, primeiramente, vou te dar uma visão como cidadão brasileiro e depois eu vou fazer uma análise como um investidor do universo cripto. Ok? O Drex é um projeto criado pelo Banco Central e será uma moeda digital brasileira. E não vá achando que essa é uma novidade apenas aqui no Brasil. Chamados de CBDCs, sigla para Central Bank Digital Currencies, essas moedas são versões digitais das moedas fiduciárias de um país, como o real no Brasil, e são emitidas e reguladas pela autoridade monetária, que no nosso caso é o Banco Central. De forma bem resumida, o Drex será praticamente o real digital. Por ser emitida pelo Banco Central, a instituição nos dá uma certa segurança, estabilidade e confiança na moeda. Embora seja uma moeda digital centralizada, o Drex pode utilizar a tecnologia blockchain para registrar transações de forma segura, criando os famosos smart contracts. Ou melhor, contratos inteligentes, até porque estamos no Brasil, né? E sabe todo aquele rolê que a gente faz no cartório quando vamos comprar um carro, por exemplo? Pois é, tudo isso vai simplesmente acabar com a chegada dos contratos inteligentes. É o que a gente espera, né? Demissão em massa nos cartórios. Brincadeira, pessoal, os empregados não têm culpa. Mas facilidades, menos burocracia sempre cai bem no nosso cotidiano, né? Ao invés de ter que fazer todos aqueles registros lá, estes contratos permitem que as coisas aconteçam de uma maneira mais fácil, né? E seguindo o próprio exemplo que eu dei agora da compra de um carro, os contratos inteligentes permitirão que assim que eu transferir o dinheiro para o vendedor do carro, automaticamente o documento do veículo será transferido para o meu nome. E pode anotar aí, será um Veloster. Eu sou doido nesse carro. Veloster! 3 portas! É uma bosta! Gente, tem que ter autoconhecimento, né? Eu no trânsito não ia prestar. Brigou comigo, eu já jogo o carro em cima. Brincadeiras à parte, o Drex também facilitará bastante transações digitais, tornando pagamentos e transferências bem mais rápidos e menos custosos, tanto nacionalmente quanto em transações internacionais. Em suma, o objetivo geral ali do Drex é tornar o sistema financeiro mais eficiente e adaptado à economia digital. Dessa forma, o sistema financeiro fica mais transparente e rastreável, o que ajuda a combater atividades ilegais como a sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro. Na prática, nós poderíamos manter a moeda em carteiras digitais usando o Drex para realizar pagamentos e recebê-los, semelhante ao uso do dinheiro físico, mas de uma forma digitalizada. Você do outro lado, pense aí no Pix, que apesar de usar o real, é feito de forma digital. Você transfere sem nem pegar no dinheiro físico e a grana chega na conta do destinatário com uma relativa tranquilidade. O Drex é exatamente isso. Apesar de parecer um projeto positivo, ainda existem alguns desafios. A começar pela adoção, a aceitação pelo público e pelos comerciantes em geral é crucial para o sucesso do nosso querido Drex. Temos também o fator de segurança, que apesar da gente saber que a blockchain é segura, é fundamental proteger a infraestrutura contra ataques de hackers. Vocês acham que os hackers vão dar mole em uma nova modalidade? Claro que não, ainda mais os hackers brasileiros, pô. Então, só para finalizar aqui a minha análise como cidadão brasileiro, eu acho que o Drex representa uma evolução natural na maneira como o dinheiro e as transações financeiras são feitas nessa era digital que estamos vivendo. E se tudo der certo, esta moeda pode trazer benefícios significativos em termos de eficiência e segurança. Mas claro, isso também requer cuidado com os desafios técnicos, econômicos e sociais. Tem que entrar ali nos rincões do Brasil. Deu para entender o que de fato é o Drex? Eu fui claro na minha explicação?
Espero que sim. Então, agora vamos analisar de uma outra perspectiva, como investidor do universo criptográfico que preza pela descentralização e apresenta um canalzinho aqui no YouTube. Acho que devemos ter muito cuidado com os riscos associados à concentração de poder sobre o dinheiro nas mãos do Estado. Embora a ideia de uma moeda digital centralizada oferecer as várias vantagens que citei anteriormente, ela também traz consigo preocupações significativas relacionadas à privacidade, à liberdade econômica e à segurança também. Sobre a centralização, ter o Drex emitido e controlado pelo Banco Central dá ao Estado um poder sem precedentes sobre todas as transações financeiras. E esse poder pode incluir uma vigilância financeira estatal mais forte, onde cada transação é rastreada e monitorada. E pública, né? Porque vai estar lá nos livros dos contratos inteligentes. Isto quer dizer que o governo poderia, teoricamente, ter acesso a detalhes de cada compra, venda ou transferência de dinheiro. Na minha opinião, isso levanta questões sobre o direito à privacidade e a possibilidade de uso desses dados para vigilância ou controle social. Já imaginou o Estado ciente de cada assinatura de conteúdo adulto que você fez através do Drex? Vai dar um mole desse? Vai acontecer? Eu não faço ideia, mas acho extremamente perigoso dar esse tipo de poder soberano ao Estado brasileiro, né? Só para você ter uma ideia do que pode rolar por aí, imagine que uma pessoa teve algum problema de saúde, sei lá, obesidade ou até mesmo colesterol alto, vai. O que, dependendo do caso, gera um custo para o Estado. Com dinheiro físico, o governo não pode controlar o que você vai comprar, mas com o Drex essa história muda completamente. Imagine que você sofre de obesidade, vai lá comprar um lanche no McDonald's e não consegue pagar porque o governo está te proibindo de comer esse tipo de alimento. Pensa só. Ou melhor, vamos supor aí, que você seja um alcoólatra e que de algum modo o Estado brasileiro saiba disso. Seja porque você já teve um problema de saúde relacionado a isso ou algo do gênero. Com o Drex, o governo pode simplesmente te impedir de comprar álcool. Seria algo bom para a sua saúde? Claro que seria, mas eu não acho que o governo que deve ter esse controle sobre você e sobre as demais pessoas e seus respectivos hábitos nocivos e vícios, né? Se bem que no crack, canetada, Drex. Vai lá, Banco Central, proíbe os cracudos. Eu tô usando esses exemplos mais esdrúxulos, mas é só para você ter uma pequena ideia do que pode rolar com essa centralização, esse poder aglutinado em uma mão totalitária e soberana. Quer um outro exemplo ainda mais comum? Sabe quando a pessoa tem um probleminha na justiça, tipo aquele lá que rolou com o Monark aqui no Brasil? Com o bendito Drex, fica muito mais fácil bloquear a conta de uma pessoa. Isso já é possível, é claro, mas o processo é lento e pode demorar dias. Com o Drex, esse bloqueio pode acontecer em questão de minutos. Temos também o problema da inflação e desvalorização, assim como qualquer moeda fiduciária. A facilidade para emitir uma moeda digital pode fazer com que o governo financie gastos excessivos através da emissão de mais dinheiro, o que poderia levar a uma inflação ou mesmo uma hiperinflação, levar a um potencial de megazord ou imprimir dinheiro. E diante dessas duas perspectivas, eu acho que já dá para tirarmos algumas conclusões sobre o Drex. Enquanto essas moedas digitais emitidas por bancos centrais representam um avanço significativo na modernização dos sistemas financeiros, é fundamental que a gente faça uma reflexão sobre os riscos do Drex. Particularmente, só aqui entre nós, eu não acho que o governo vai fazer tudo isso aí que eu citei. Mas pode acontecer, vai saber, né? A implementação de uma moeda digital centralizada deve ser acompanhada de regras mais robustas para proteger a privacidade e segurança dos cidadãos. E, claro, preservando a estabilidade econômica. Eu não vejo motivo para demonizar o Drex, mas acho que de extrema importância rever a Constituição e impor limites constitucionais sobre o que o governo pode ou não fazer. O Estado pode nos privar de ter dinheiro? O governo pode bloquear por conta de tributos todo o capital de uma pessoa? Eu acho que o Estado não pode ter todo esse poder nas mãos, não. E a gente sabe aí, ao longo da história,
vários exemplos onde o Estado tinha poder de controle total, o que virou, geopoliticamente falando, na nossa história. Então é preciso revisar tudo isso e adaptar a nossa Constituição para o novo cenário, para que todo esse poder estatal não fique fora de controle. Será um grande passo modernizar a nossa economia, mas com muito cuidado e cautela para não cairmos nos tentáculos pegajosos e manipuladores do governo. Do Estado, né? Porque governos se alternam aí de 4 em 4 anos. Agora o Estado permanece. Afinal, nós somos do universo cripto, né? E toda essa centralização não nos agrada nem um pouquinho. Mas como estamos falando de uma moeda fiduciária, é impossível não ter essa centralização. Vai ter que ser emitida pelo país, pelo Banco Central. No mais, a gente continua a nossa vidinha, comprando de forma anônima e fazendo o que a gente bem entender com o nosso capital. Mas e aí? Diante dessas duas perspectivas que eu te apresentei aqui, qual a sua opinião sobre o Drex? Deixe aqui o seu comentário e eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta que o Banco Central vai rastrear as suas compras de conteúdo adulto, hein? Ok? Valeu, fui!